E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer um teste de resistência da temperatura da mochila. Como é que a gente vai fazer? Aqui eu tenho um relógio marcando a hora, o dia de hoje e a temperatura, que está aqui no escritório 25 graus. Vou usar dois data loggers. Esses data loggers é que eles medem a temperatura pelo tempo, depois geram gráficos e tal. Então eu vou botar um com o sensor dentro do líquido e vou colocar um outro por fora para saber a temperatura interna ali da mochila. Nós vamos usar duas mantas de gelo gel que já estão aqui no congelador na temperatura ideal. Vou tirar também a cerveja que está aqui no congelador e vamos para o teste. Eu coloquei o sensor aqui na garrafa para medir a temperatura do líquido. Eu vou deixar o sensor chegar a 2 graus e vou colocar na mochila junto com o gelo. Então pessoal, eu estou com a cerveja agora aqui com exatamente 2 graus. Eu vou colocar a cerveja aqui aqui na mochila e vou colocar a manta térmica de gelo gel. Vou colocar duas mantas. Coloquei as duas mantas e agora eu vou usar um data logger. Eu vou colocar dentro do líquido. Vou sanitizar aqui antes. O importante é saber a temperatura do líquido interno e não o externo da mochila, né? Por isso que é importante botar o sensor dentro aqui da garrafa. E vou botar um outro data logger. Vou ligar aqui o data logger. Então já está aqui pegando, baixou já para 13. E esse aqui estava a 22 graus. Esse aqui eu vou colar por fora da mochila, sem encostar na manta, para eu saber qual é a temperatura que fica aqui o ambiente da mochila. Vou fechar aqui e vou deixar em teste. Aqui no escritório está 23 graus. Começando o teste agora aqui 10h34. Então vamos acompanhar por quanto tempo a mochila vai conseguir manter a temperatura da cerveja. Fala aí galera, seguinte, 3h40, começamos 10h40, já passaram várias horas. O termômetro que está grudado no keg está marcando 2.1. O data logger que está com a temperatura dentro do líquido está marcando 2.8. Eu comecei a desconfiar e eu botei um outro medidor aqui, não está dando para ver direito, está marcando 3.3, tá? E aí eu comecei a suspeitar de que o sensor estava batendo do lado da parede, então ele estava encostando no gelo. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o sensor dentro de um tubo para que eu possa botar ele exatamente no meio do líquido, sabe? E é isso mesmo, galera. Então é isso, pessoal. Depois de 5 horas, ainda continua 2 graus. O líquido 3.3. Aqui no data logger tá marcando 2.8. Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Tô desmontando aqui os sensores, mas queria mostrar para vocês aqui, ó. Vendo o gelo, ele continua um pouco gelado, mas ele não faz água, tá vendo? Você não teria problema de fazer só a manta aqui, botar para gelar de novo e reutilizar. Então pessoal, esse aqui é um dos dados do data logger. Eu só fiz uma besteira aqui que eu não configurei a data corretamente, ó. Mas foram 21 horas de teste, de gravação, né? E montou aqui uns gráficos de temperatura.
E aqui estão os logs de temperatura, né? A hora também não está batendo, tá vendo? Tá 2h46. Na verdade a gente começou 10h40, 10h40 e pouco, 10h30 e pouco. E aqui as temperaturas, tá vendo? Ele começou com 13 graus e aqui mais ou menos, ó, nesse 7.6, eu tirei o sensor do saco plástico. Eu tinha colocado o sensor dentro de um saco plástico, eu achei que o sensor ia afogar dentro do líquido, né? Mas estava dando diferença na leitura da temperatura. Então eu tirei e aí ele baixou imediatamente para 2.4. E aí seguiu nessa média. Foi a partir daqui que ele, mais ou menos com 1 hora, ele equalizou as temperaturas do gelo e da parte, a temperatura externa, né, marcada pelas mantas, e a parte interna. E aí ele estabilizou aqui em 1.4 e ele manteve 1.3, ou 1.3, 1.4, até chegar em 2 graus, aqui com 19,50. Então seria 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então aqui depois de 5 horas de ter começado, ele chegou a 2 graus. E se manteve em 2 graus e só passou os 2 graus chegando a 3 graus, ponto 1, aqui com 4 horas, que seriam 4 horas da manhã, né? Então seria 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São 10 horas com mais 4h30. Então assim, ó, marcando a hora que começou, que é 14 horas, e até meia-noite, né, que seriam ali 10 horas de gravação, seriam 10 horas de armazenagem de dados, e ele só mudou para 3 graus com 4 horas e 18, então seriam 14 horas, ele levou 14 horas para passar de 2 graus, né, que foi a temperatura do líquido que eu coloquei na bolsa, até 3 graus. 14 horas ele manteve abaixo de 3 graus a cerveja, o que é muito bom. Então, pessoal, esse aqui é o outro datalog que marcou a temperatura interna da bolsa. Começando aqui por volta de 8 graus e terminando aqui por volta de 19. Aqui, tá vendo? Ele começa a 22. Isso aqui é a temperatura do ambiente da bolsa, interno da bolsa. E termina depois das 21 horas de controle, né, de marcação. Ele termina... Ele termina a 19 graus. Então vê que é uma diferença muito grande, né, do ambiente da bolsa e da parte que fica em contato com a manta, né?